rapaziada, beleza? Vim aqui apresentar a classe WR, vulgo espadachim nessa versão do PW pra vocês, né? Mostrar todo o conhecimento que eu tenho e fazer mais ou menos um remake de um vídeo antigo que eu tenho mostrando a classe. Falando dos dois cultivos, das skills em geral, alguns truquezinhos que estão ocultos, combos e etc. Vamos lá, vou mostrar passo a passo cada coisa. Bom, aqui vou começar falando sobre cada skill normal, mostrando primeiramente o lado Sage, né? Que são diferentes as skills, as skills de lança mudam. Bom, ataque base. O ataque base da WR, ele tem uma skill no cultivo Sage, baseado na Eolâmina, que basicamente é você atordoar seus inimigos com ataque base, por 1 segundo. A rasgadura é uma skill que tem um sangramento baixo e também tem um efeito aleijar de reduzir a velocidade de movimento dos adversários. Aqui, ó, aleijar. E o sangramento do soco polegada não é forte, o sangramento, e também não é muito bom o aleijar, né? A redução de velocidade de movimento são as skills que deixam só no nível 1 só para ter ativação delas mesmo. E essa aqui é a animação da skill. Essa aqui é o ataque base, né? Que atordoa. Onde vai? Apareceu o debuff de atordoamento. E o lâmina. E aqui vou deixar sem download que fica melhor para fazer a exemplificação das skills. Sei nem se existe essa palavra, mas enfim. Aqui, ó. Sangramento da rasgadura. Soco polegada. Não é muito forte, mas é um sangramento, então ele pode ser buildado com fome de primavera, por exemplo, que eu não estou usando aqui no momento, né? Deixa eu ver se está aqui. Pode ativar até um fome de primavera com esse sangramento, é uma possibilidade. Até ativou aqui, ó, se não me engano, foi muito rápido. Chamuscar, essa acho que é o principal do WR Sage, na minha opinião. Lembrando que esse buff Encanto Proibido só deve ser usado no machado com o cultivo Sage. Se você estiver demo é só com a lança, porque além de aumentar o dano dessas 3 skills aqui, rasgadura, chamuscar e dracariete, reduz o cooldown pela metade, literalmente na metade. Aumenta o dano em 20% das skills, é muita coisa, 15 segundos. Enfim, mostrar aqui o chamuscar, né? O range dele foi aumentado em meio metro, antes era 3,5 metros, agora é 4. Ele tem uma chance de atordoar, deixa eu mostrar aqui a skill. Ele deixa os adversários lentos, né? Reduz a velocidade de movimento em 30% por 2 segundos e 20% de chance de atordoamento. E causa mais dano se for um mob. Porém, essa chance pode ser aumentada do atordoamento conforme você upa o chamuscar mais. E reduz o cooldown com o chamuscar X. Uma excelentíssima skill para você ficar spawnando o tempo todo. O cooldown dela é muito baixo, com um encanto proibido você abusa do uso dela. Quase que um ferro, clicando sem parar. Agora o Dracariete, que eu acho que uma das mais potentes, junto com o Tufão, que causa um grande dano e atordoa o inimigo por 2 segundos 2 vezes, ou seja, 4 segundos de stun. Mas para isso ser efetivo deve-se ter essa rara aqui, que é o Dracogeme, né? Além de aumentar o dano, divide o stun em 2 e aumenta o tempo dele, porque normalmente são 3 segundos, se não me engano. Posso estar enganado aqui, depois eu dou um confere quando voltar pro demo. Aqui é o Dracogiro. Olha o range dessa skill, absurdo. Dracogiro é a famosa troca de arma, e quando você troca de arma você obtém novas 4 skills de lança para se usar apenas uma. Apenas uma é usada por vez. E ganha um buff essa skill. Ela antes dava o corpo de ferro, né? Assim como o Dracariete. O corpo de ferro te deixa invulnerável a controle e com 20% de redução de dano por 2 segundos e 20% de redução. O Dracogiro também tem esse efeito. E quando você volta pro machado após usar uma das habilidades de lança, né? Tufão, por exemplo, você recebe o corpo de ferro também. E o buff nessa skill, né, que não tinha antes, era a conversão de escudo, absorve HP máximo em 15% de dano recebido com duração de 15 segundos. Ou seja, vamos supor que eu tenho
1kk de vida. Se eu tomar um dano dentro de 150k de vida, ele é totalmente absorvido. Esse aqui é a animação da skill. Fica um escudo em volta. Tá vendo? Aqui, ó. Excelentíssima skill para causar dano em área, um bom dano e ganha um escudo também de proteção. Agora deixa eu ver outra skill para falar aqui. As skills de dano, né? Tufão. Tufão é uma skill que você pode causar dano em área com ela. Tem uma área. Mas ela é apropriada apenas para ser usada single target, individualmente. E ainda por cima tem uma skill que aumenta muito mais o dano dela se você usar apenas em um alvo. Porque se você atingir vários alvos, o dano dela se espalha e ela não causa um bom dano. Mas ela tem um dano concentrado altíssimo. Ela e o Dracariate são as que causam mais dano. Ela causa diversos hits. Essa aqui é a animação da skill. Tem até um breakdance no meio. É muito efeito, dá nem pra ver direito, né? Mas enfim. Mostrar outra habilidade de lança. Essa aqui é pra causar dano 5 target. Esse é o Dracopulso. Ele causa um dano baixíssimo. O efeito dele é causar um stun em linha por 1 segundo. Não é muito boa. Não mesmo. E também tem um corpo de ferro, né? Todas as habilidades de lança tem. E o corpo de ferro dele já é ativo durante a execução do lançamento. Diferente do laminário. O laminário é a única que o corpo de ferro só ativa depois que a skill sai. Isso tem um detalhe importante e daqui a pouco eu mostro detalhadamente. Choque ígneo é uma skill excelente. Causa dano muito baixo, porém causa uma cura muito forte. Repara na cura. A cura é baseada no próprio ataque. Então, se eu tiver com X estourado, meu ataque aumenta, obviamente. Então a cura aumenta também. 220k de cura. E vem uma cura contínua muito boa. Por 10 segundos. A curiosidade do corpo de ferro, né? Eu nem lancei a skill, mas ele já tá ativando. Tá vendo como o personagem brilha? Eu cancelo. Ele já tá brilhando a skill pra soltar. E no laminário não. Só depois que a skill sai que o corpo de ferro é ativo. Veja bem. Eu cancelo a skill, mas o corpo de ferro não aparece. Meu personagem não brilha. Já nas outras ele brilha já, tá vendo? Eu tô com o corpo de ferro. 20% de dano reduzido. E vulnerável a todos os controles. Ó, o Dracopulso também. Mas no laminário não, tá vendo? Isso é um detalhe importantíssimo. Ó, aqui o corpo de ferro só vai aparecer após sair a skill. E o laminário é melhor para causar dano em área. Ela causa um dano em área massivo, não tem limites de alvo. E é um dano poderosíssimo. Mas que são diversos hits. Não é uma porrada só, igual um pedrão de um mago. Agora mostrar as skills de suporte, né? Suporte. Ixi. Essas são... Ah não, tem essa skill nova aqui ainda, né? Que ela é focada em causar dano. Também ativa o corpo de ferro e causa um dano muito bom. Ela salta no alvo na distância considerável. Range de 8 metros. E aqui vai a distância dele, ó. Muito boa skill. Agora tem uma manada de golem me perseguindo. Vamos lá mostrar as skills de suporte, né? Que você consegue ver aqui. As configurações buff e suporte, né? Cadê? Exibir texto de habilidade. Essas que eu mostrei são focadas em dano, né? Agora vamos ver aqui. O encanto proibido eu já falei, né? No Sage de machado você usa apenas com machado. Porque se você usar essa skill com a lança, repare, o cooldown não é diminuído na metade, tá vendo? O Dracariate ficou com 22 segundos de cooldown. Não é oficialmente 24 segundos, segundo a descrição, por causa da redução de TR, né? Que afeta um pouco. E acho que por mais que o buff apareça lá pra mim, ela é totalmente inutilizável. Ou seja, recapitulando, jogando Sage, sempre usar o encanto com o machado, no Demon, sempre com a lança. É o contrário. Atenção. Vamos ver a atenção. Ela enraiza os alvos, tem um limite. 5 segundos de enraizamento e 5 segundos de redução de velocidade de movimento em 20% e lançamento também. Arrancada, não tem muito mistério. Aumenta a velocidade de movimento em 60% por 15 segundos. O cooldown é menor no cultivo 6.
Clamor. Atordoa os inimigos, causa paralisia no range de 10 metros por 3 segundos. Todo mundo paralisado. O buff do Abraxne aumenta a redução de dano em 10%. E no Sage é 14%. E no Demon é 10% de chance de crítico. O pontapé eu vou mostrar quando eu tiver Demon. O Chi Divino não tem mistério, aumenta o ataque em 20%. Tem outras classes que têm efeitos diferentes. No Demon tem também, já eu mostro. E aqui a Ilha do Paraíso, né, no PWPC, Dracochama. Aqui é bem fraca essa skill, mas tem seu valor. Ela causa um dano bem razoável e debuffa todos os adversários, fazendo que eles recebam mais dano. 15% a mais de dano por 6 segundos. Bom, agora mostrando as habilidades Demon, né, que tem seu diferencial. Aqui o pontapé, eu não uso ele no Sage, basicamente, só no Demon. Ele sela os inimigos e no Demon ele empurra e tem uma chance maior de selar a pancada. Conforme você upa a skill, aumenta a chance e a duração do selamento, né? E essa é a animação da skill. Um empurrão de quantos metros? 4, se não me engano. Deixa eu conferir por aqui. Também desacelera os inimigos em 30% por 5 segundos. Caramba, não tá mostrando a distância aqui do empurrão. A estocada aparece. Deixa eu só usar a skill aqui pra ficar normal. Aqui, ó. Se o alvo estiver dentro de 3 metros, será afastado em 4 metros. Vamos lá, skill de lança. Dracocarga, skill básica. Só causam 3 hits e desacelera os inimigos baseado nessa skill aqui. 10% por 1 segundo. Estocada também. E se você usar de perto, ó, tem um macetezinho. É um combo de empurrão, estocada e pontapé. E você pode ampliar se deslocando com o WR, voltando o machado e puxando. Você consegue mover muito o personagem se ele não tiver imune a controle, né? E fica assim um combo de empurrão. Eu puxei esse golem pro meio, ainda posso puxar ele mais ainda. Depois eu vou fazer esse em player que fica muito mais nítido. Mas essa aqui é só para ter uma base. E aqui eu acelero a corrida rosa da Bray, né? 12 segundos. Com a velocidade de movimento aumentada de 60%, invulnerável a todos os controles. Pode-se usar sob efeitos de controles também para se safar dos controles, né? Esse aqui é o Meteoro, uma das skills mais poderosas da Bray Demon. Causa 4 danos de lança no range de 12 metros. Não tem limite de alvo para ser acertado. Falando sobre a Gelâmina também, que é a skill de Chi de lança da Bray. Golpeia fortemente o solo, bate forte no solo, mas o dano é ridículo. E causa um dano ridiculamente baixo e diminui a defesa em 5% dos inimigos em volta. Horrível essa skill, horrível. Olha o dano que causa. A animação é bonita, mas horrorosa. Uma curiosidade que tem comparado ao WR Sage, que no Demon tem e lá no Sage não. Quando você troca de arma, você recebe aquele escudo que eu falei, né? Conversão de escudo. Se você voltar para lança, você recebe também. Quando você troca de arma 2 vezes, você recebe. No Sage não, você só tem o escudo se trocar do machado para a lança. E outra, se você usar, aqui ó, eu tô com o escudo lá, mas se eu trocar de novo, o buff não renova o tempo, que é 5 segundos, não renova. Só renova após o escudo expirar, seja como o tempo acabar ou quando o dano for absorvido. Esse é um pequeno detalhe. Você pode até segurar um pouco a troca de arma para poder manter sempre um escudo para se proteger e tancar mais. Ficar mais resistente, ter mais sobrevivência e consequentemente causar mais dano depois. Bom, agora focar aqui na aba de cultivos, né? Creio que eu tenha mostrado todas as habilidades
Vou dar até um confere aqui só pra ver se eu não esqueci de nada, né? Mostrei o ataque básico, um stun, pontapé, as duas skills de chi. Ah, faltou falar um pouco do Chi Demon, né? Ele não dá 20% de ataque, é apenas 10%, mas ele ganha também 10% de redução de dano. Vamos lá, falar de cada skill do cultivo, né? Mas antes de dar uma mostrada na intro, WR6 ele é perito que causa dano single target e dano em área em volta dele. Ele causa um dano voltado. Quem está em volta recebe o dano em área. E é totalmente melee de machado. Você tem que saber correr bem atrás do inimigo. Mas hoje em dia tá um pouco mais fácil por conta da skill fissura, que ajuda muito a pular em cima dos adversários. Ajuda demais. Antigamente era mais difícil jogar 6. E ele tem mais skills de defesa. Ele tem muitos buffs de defesa. Ele tem esse aqui, ó. Carnadura mágica. Carnadura física. Mais 4% extra no buff de redução de dano. Drenalma. Bloqueia metade do dano a cada 20 segundos. Se o dano for maior que 10% do HP. E... creio que seja só isso mesmo. Ah não, tem atenção também. Quando você usa atenção é um pouco mais de redução de dano. No cultivo demônio tem uma diferença nessa skill que é muito boa. O Destemor. Repara na diferença. O Destemor, conforme você perde HP, você ganha mais dano causado e redução de dano. O Demon também. A diferença aqui no Demon, a redução de dano que você ganha é maior que o dano aumentado. No Sage é mais dano do que redução de dano. Deu pra entender? Então vamos lá, falando sobre cada skill de cada cultivo. Vou começar aqui no Sage mesmo. Mão pesada. Você ganha 2% e meio de redução de TR. Redução TR, lançamento, intervalo. E são 10 cargas no máximo. E ao alcançar 10 cargas, aumenta 10% de ataque. E com a skill rara 4, você causa carga máxima instantaneamente ao estourar Chi. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Mão pesada em inglês é Heavy Blow. Heavy Blow, alguma coisa assim a pronúncia. E é super importante essa skill. Somado com o Encanto Proibido, o cooldown fica baixíssimo dessa skill. Baixíssimo. Você repete muito o uso delas. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui é basicão. Soco polegada causa um sangramento muito baixo. Só deixo sempre nível 1. Carnadura F. Aumenta um pouquinho a defesa física. Eu acho que ok. Chamuscar mais aumenta um pouquinho a chance da skill que você vai usar o tempo inteiro para poder atordoar. Eu acho que ok também. Radial também eu acho que ok. Não é muito foda, mas também não é ruim. Aumenta a redução de dano após usar a tensão, né? Que é o enraizamento. Carnadura M, mesma coisa da física, que muda que aumenta a defesa mágica. Aleijar é uma skill meio fraca. Chamuscar X é uma das melhores e mais prioritárias para serem upadas. Porque o cooldown do Chamuscar é 6 segundos e aqui vai para 4. De 6 vai para 2 segundos, né? Reduz 4. E o Lâmina também é excelente. Muito boa skill, vale muito a pena upar bastante ponto. Celere mais ridícula skill, podre, jamais deixaria um ponto nessa skill. Até que quem sabe um dia eles mexam nela, né? Estende a duração do Celere em 0,1 segundos. A cada up é 0,1 segundo a mais, então não compensa muito. Aqui também uma skill muito boa, mais 4% de redução de dano fixo, é excelente. Zelo Diviso, uma skill interessante, porém pra mim não compensa tanto, é 0,1 segundo por nível. Que quando você usa o rugido do leão do WR, você deixa os inimigos sem com as skills na recarga, né? E no nível 20 é 2 segundos só, é muito ponto pra pouca coisa. O Dracogêmeo, né? Aumenta o dano do Dracariete e reduz o stun dele pela metade e aumenta o tempo. Então são 2 stuns de 2 segundos na skill do machado mais potente que tem. Excelentíssima skill. E essa linha aqui são skills, todas são muito boas. Tufão concentra mais ainda o dano single target, daquela skill de lança rosa. Deixa ela mais forte ainda.
Vanglória. Após usar o clamor, aumenta um pouco seu ataque físico. Tem carga máxima de 3, ou seja, a cada alvo que você acertar, aumenta 1% de ataque por 5 segundos, isso no nível 10. É possível até aumentar 6% de ataque com ela nível 20, né? Acertando 3 alvos e aumentando 2% por alvo. Drenar, uma das melhores skills do WR em si. Faz você ficar muito mais tanque. A vivacidade eu já falei, né? Que estouras que aumenta, faz a carga máxima da mão pesada ativar. E também dá mais 10% de ataque ao estourar Chi. Então, 20% de ataque com o Chi normal, 30% com a vivacidade, 40% de ataque com a vivacidade, Chi, Sage e mão pesada, 46% de ataque extra com a vanglória acertada em 3 inimigos com ela no nível máximo, ou seja, W aumenta muito o seu próprio ataque físico. E vou mostrar aqui agora um pequeno exemplo. Eu tenho ali 1.513.000. 1.513.000. Deixa eu ativar o Chi. 1.513.000 foi para 2.186.000. É muito ataque. Vamos lá terminar de explicar as skills 6. Falta poucas, né? A roupa de raio é uma skill interessante. Quando você lançar uma habilidade, tem chance de ativar que durar 3 segundos a roupa de raio, né? Causa um dano interessante nos inimigos em volta e 5% de chance de enraizar. Aqui diz que é atordoar, mas na prática diz que é um enraizamento. E essa skill é podre, simplesmente uma das piores skills origens que tem. Vocês devem ter reparado, cada classe tem uma origem que é baseada em uma skill diferente de cada cultivo. Aqui a atenção no cultivo Sage, no cultivo Demon é a estocada, a skill de lança. Ela é muito ruim, basicamente isso. Aumenta a velocidade do movimento em 30% e causa um dano muito baixo, com limite de tempo. Você só pode acertar um ataque a cada 1 segundo. Ou seja, 10 ataques de 0,5% de dano. Ah, mas tá nível 1. Mesmo nível 10, 20 não é poderosa. Uma skill rara, origem muito fraca. E falando sobre a intro do cultivo Demon, ele tem que sempre jogar com a lança a maior parte do tempo, mantendo 4 metros de distância sobre os inimigos para poder causar dano extra, 40% a mais. E ele causa mais críticos com seus 2 buffs. Meteoro, sua skill principal, tem diversas habilidades que mexem com o Meteoro. E empurra, puxa o alvo com pontapé, com a estocada de perto. E o Demon basicamente joga assim, a longa distância. Longa distância dentro da distância total dele, né? Que é 8 metros, que as habilidades têm de range. Menos o Meteoro, que é 12. Bom, agora focando em mostrar as Demon, né? Ponta gélida faz com que a estocada e a dracocarga, que são skills básicas de lança, causem lentidão nos inimigos. Pouca lentidão, mas ajuda um pouco. Patrulheiro aumenta o dano do ataque base da lança, né? Não costumo colocar nenhum ponto nessa skill. Dracogiro, muito boa essa skill, uma das melhores que tem aqui no cultivo Demon. Além de aumentar o dano do Dracogiro, faz você ficar um pouco mais rápido, 20% a mais por 2 segundos, ou seja, você usa aqui a corrida normal e o Dracogiro fica com 80% de velocidade no movimento por 2 segundos e depois fica só com a corrida da arrancada, né, que é 60%. A pancada aumenta a chance de selar conforme você upa, né, e a duração do tempo também no pontapé, que é essa skill aqui, que eu já mostrei anteriormente, né. Pés fluidos, reduz o cooldown da arrancada. Também não costumo colocar nenhum ponto em nenhum trajeto meu da história de WR. Eu nunca botei ponto nenhum nessas skills aqui. Acelere mais. Pés fluidos, patrulheiro de vez em quando, vai dependendo da quantidade de skill raras que tem. Essas 3 aqui são as que eu não coloco ponto nenhum, basicamente. Essa aqui é um caso à parte que já eu falo. Impulso dá um efeito poderoso a cutilada é a troca de arma. Essa aqui
da lança pro machado. Além de aumentar o dano, dá o efeito de pular no alvo dentro de 20 metros. Porém, esses 20 metros é meio... A distância desse jogo é estranha. Às vezes você tá dentro dos 20 e ele não pula. Às vezes está a 18 e não pula. Então tente ficar o mais dentro possível dos 20 para poder ativar o efeito. Eu aconselhava, né? Círculo Lunar, excelente skill. Ela basicamente tem um efeito da skill de Chi, Draco Chama. 5 por 5 segundos o inimigo recebe 15% de dano. 5 segundos, 15%. Mesma coisa aqui, só que dura 6. Por isso que eu acho essa skill não muito boa, sabe? Ela não causa um dano poderoso, uma skill normal tem praticamente o mesmo efeito dela. Mas é um debuff a mais, né? E só basta você estar com o target, até seu próprio target, você se auto-debuffa. Ó aqui, ó. Vou ficar com a lua na minha cabeça agora. Ponta lua, tá vendo? Eu mesmo me debuffei. Qualquer target que eu esteja ao trocar de arma, até meu próprio aliado eu posso debuffar pra atrapalhar ele, se eu jogar errado. Aí é assim que funciona a skill. Só basta ter o target que o inimigo é debuffado, né? Aqui, ó. De longe mesmo. Tá vendo? Nem ataquei ele, mas eu debuffei ele de longe, só porque eu tinha o target dele. Guina aumenta o dano do Dracochama por 2 segundos, fica 40% no nível máximo. Pode ser até interessante upar ela para quem quer jogar Demon PVP usando o Dracochama. Eu não gosto de jogar assim, mas é uma opção interessante de se adotar dentro da build, mas eu não curto. Tormenta aumenta o range do alcance da atenção, dá para soltar uma distância maior. E aumenta o número de players enraizados. Conforme eu vou upando, né? Reduz o cooldown da skill. O alcance é aumentado. Se não me engano, 10 metros o alcance padrão. Deixa eu ver se tem dizendo aqui. Não tem, mas vamos mostrar na prática aqui agora. 11 metros, 12, 10 metros. Ou seja, é 8 metros o range normal, 10 metros com aquela skill upada. Pelo menos ativa no nível 1. Deixo ela ativa no nível 1 porque já aumenta um pouquinho o alcance. Pode salvar em algum momento. Dracariete, Dracopoder. Aumenta o dano do puxão do Dabrai e faz ele ter o puxão. Essa skill que dá o efeito de puxar o inimigo. Skill famosíssima e dá dor de cabeça em muita gente, hein? Ele não puxa porque é um mob, é meio confuso isso. Mas depois eu mostro esse em player pra ficar bem exemplificado. Dracodano. Aumento, deu um buff extra de crítico no cultivo demo, né? 10% de crítico por 10 minutos. Excelente skill. Eu não tinha falado dela antes, mas tá aqui. Clarão. Eu acho que foi buffada 2 vezes para finalmente ser uma skill muito boa e útil. Eu acho que nesse primeiro vídeo que eu fiz eu falei muito mal dessa skill, né? Porque realmente ela era muito ruim. Ela tinha diversas ocasiões para poder ser ativada. Você tinha que estar enraizado, com menos de 20% de vida, e usar uma skill que é o Meteoro. Reduzir o cooldown do Meteoro, então teoricamente você acaba usando com mais frequência, né? Se o cooldown é menor, você usa mais vezes. Você não precisa estar mais enraizado e não precisa ter pouca vida para ativar o efeito. Só basta ter metade da vida para baixo, que você vai se curar, causando um dano extra e não precisa estar enraizado. Se tiver enraizado, você já fica vulnerável ao controle. Muito bom. Melhorou muito. Agora ficou uma skill muito útil. E é um dano considerável. 30% de dano extra no Meteoro. O Meteoro causa um dano extra. Aqui também o Meteoro causa mais dano, mais lançamento e aumenta o range do Meteoro. E com o Encanto Proibido também o Meteoro fica com mais dano. Ou seja, dá a entender que o Meteoro é a skill mais poderosa do Demon. Que é essa skill de lança aqui. É muito focado em aumentar o dano dela, esse cultivo. Estocada mais. Às vezes eu deixo nível 1, às vezes não, depende da build. Porque ela nível 1, pelo menos até a ativação do sangramento dela. Mas eu não acho tão interessante hoje em dia pra mim. Piscar também. Só pra ter uma chance de reduzir o cooldown em 1 segundo do Meteoro. Mais uma skill que é voltada ao Meteoro, né?
Impulso, uma das melhores skills do cultivo, com toda certeza. Mais de 20% de crítico por 4 segundos. 20% aqui, 10% aqui. WR é a classe que mais tem crítico desse jogo, né? A outra que chega mais perto é um Tormentador Sage, um Mago Sage. E creio que só eles mesmo. Não lembro se tem outra classe que aumente bastante o crítico. Ah, o WB Demon também, o Bárbaro. Aumenta a largura do meteoro, o dano e o lançamento dele, muito bom. Aqui ó, o lançamento vai ser aumentado. Eu tenho 90% ao usar o meteoro, 96%. Esse é um pequeno detalhezinho interessante. E a lança quebra-céu ela é um, acho que ok, um pouco boa. Melhor que a sábia, pelo menos na minha opinião. E faz com que o inimigo fique debuffado por 30 segundos e não pode esquivar dessa skill. Ela é uma skill certeira e causa um pouquinho mais de dano. E a estocada que é transformada nela. E fica esse efeito em cima do alvo, né? Uma espécie de lança, uma ponta de lança em cima do inimigo, fazendo com que ele receba 3% a mais de dano por um longo tempo. Bom, eu espero que vocês tenham curtido muito esses ensinamentos que eu passei, baseado na minha experiência aí. Vai ter uma continuação logo mais, hein, pra completar o vídeo. Não coloquei tudo junto porque ia ficar muito grande e ser ruim pra upar no YouTube. Então eu fiz essa divisão, essa parte principal das skills aqui agora, e depois os truques e builds pra PVP e PVE fica no vídeo que vai sair daqui a pouquinho, logo mais, daqui a alguns dias. É isso aí, espero que tenham curtido, um abraço e falou!